Olá, meus amigos, professor Denis Carvalho aqui para mais um vídeo sobre direito das sucessões. Vamos tratar sobre aceitação da herança. Como assim aceitação, Denis? Porque existe renúncia da herança? Existe. Então vamos tratar primeiro sobre a aceitação, ok? Esse material aqui, se você quiser, mande uma mensagem que eu encaminho para você, tá bom? Aí você vai ter um conteúdo mais aprofundado sobre o tema, certo? E qualquer dúvida você me chama aqui que eu respondo para você. Olha só, meus amigos, tem um artigo aqui do Código Civil que eu quero falar com você. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a sua abertura. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Então, o herdeiro ele precisa se manifestar se aceita ou não. Mas quais são as formas de aceitar uma herança e de renunciar a uma herança? Nós vamos abordar, ok? Mas olha que interessante o nosso Código Civil. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Por quê? A intenção aqui é proibir o comportamento contraditório do herdeiro. Se você aceitou, você aceitou. Se você renunciou, você renunciou. Isso aí é pergunta de concurso, pergunta de OAB e também questão de prática jurídica, certo? O herdeiro vai te perguntar aí no seu escritório sobre aceitação e renúncia da herança, ok? Então é importante você saber esse conceito, certo? E olha que interessante aqui, o nosso código fala o seguinte: não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Também pergunta de concurso, tá? Também pergunta de concurso. O herdeiro não pode colocar alguma condição, colocar um termo ali, só aceito a casa só durante um ano, só depois de um ano eu não quero mais. Só aceito a herança se a casa lá na praia ficar comigo. A casa do campo eu não quero. Ele não pode colocar condição, porque ele não aceita o bem em si. O herdeiro aceita a, a transmissão para ele do bem, de todos os direitos hereditários. Agora, o bem específico para cada um vai ser determinado lá quando for feita a partilha, ok? Porque ele tem uma expectativa ali, certo? Agora, lá na partilha, né, vai ficar determinado o que vai ficar de bem para cada um dos herdeiros, certo? Então, isso é muito importante, artigo 1808 do Código Civil. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo, certo? Tem um artigo aqui, que a leitura é bem complicadinha, eu quero fazer com vocês. Artigo 1809, certo? Falecendo o herdeiro, antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Como assim, Denis? Está aqui, né, a nossa figurinha aqui. Tem o pai falecido ali em cima de azul. Esse pai falecido tinha o filho A e o filho B, só que o filho A é falecido. Aí o neto A1, filho do A, ele vai se manifestar se aceita ou não aquela herança em nome do pai, ok? Ele vai representar aquele pai, então ele pode aceitar, certo? Porque o pai já é falecido, ok? A menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Como assim? Olha só, para explicar para você. Deixo minha parte disponível ao fulano se ele se formar em direito até os 30 anos, certo? Então, né, a pessoa faz um testamento, certo? E deixa uma cláusula assim: eu vou deixar minha parte disponível, toda a parte disponível, você já sabe o que é isso, ao fulano se ele se formar em direito até os 30 anos. Caso o fulano morra com 25, Denis, aí os herdeiros dele vão se habilitar. Não, não vão fazer nada disso. Não caberá aos herdeiros dele se manifestar sobre o aceite. Porque tinha uma condição suspensiva ali. Que era o quê? A pessoa formar em direito até os 30 anos. Aí ele receberia isso, né? Isso no inventário da pessoa que prometeu, ok? Mas caso essa pessoa não venha se formar em direito até os 30, porque faleceu antes, os herdeiros dele não podem se manifestar aceitando essa herança para desse pai, ok? Mais que justo. Quero tratar aqui com você sobre algumas formas de aceitação da herança. O Código Civil fala o seguinte: a aceitação da herança, quando expressa, faz por declaração escrita, quando tácita,
há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Parágrafo 1º. Não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. Como assim? Se a pessoa, né, o pai faleceu, ele vai lá, toma conta do funeral, né, aceita a situação ali e resolve tudo, não quer dizer que ele está aceitando a herança do pai. O código é bem claro nisso. O que seria uma aceitação, Denis? Expressa, então o código fala para a gente, é quando ele declara que aceita, ok? A tácita é quando, por exemplo, ele pega ali o carro do pai e começa a utilizar o carro do pai falecido, como se fosse dele. Vai falar que não aceitou a herança? Claro que aceitou. Está até utilizando o automóvel. Também ele pega e utiliza o imóvel, tá lá morando no imóvel, o pai faleceu, não abriu o inventário ainda, tá lá 1 ano morando na casa, pagando água, luz, tá tomando conta. Não tá só conservando, tá usufruindo daquilo. Então, é uma aceitação tácita, certo? Ele aceitou a herança. Não tem como ele falar que não aceitei a herança, não abri inventário, não, mas está utilizando, ok? Outro artigo aqui pra gente. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após a aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita. Essa aqui, meus amigos, é a chamada, para a gente finalizar o nosso bloco aqui, de aceitação presumida. Certo? Imagina só, tá lá o fulano faleceu, tem 10 herdeiros. 9 se habilitam no inventário. O 10º não se habilita. Aí o juiz vai lá, manda citar esse herdeiro. Esse herdeiro está ciente que ele tem que se manifestar no inventário. Ele não se habilita no inventário. Entende-se o quê? Que ele aceitou ou renunciou à herança? Entende-se que ele aceitou. Ok? Então é uma aceitação presumida. Ele foi citado, sabia que tinha que se habilitar no inventário do pai, não quis se habilitar. O silêncio dele, ou seja, se ele não se habilitar, ele podia se habilitar e falar: silêncio, eu não quero. Ou fazer um documento público ali e alguém juntar nos autos, mencionando que ele renuncia à herança, mas ele não fez isso, certo? Então entende-se que ele aceitou a herança. Essa aceitação é entendida como aceitação presumida, porque ele estava ciente, foi citado e ficou inerte, não se manifestou. Então o silêncio dele entende que ele aceitou a herança. Próximo vídeo a gente vai tratar sobre renúncia. Grande abraço e até mais.